Até mais. Até. E a gente vai falar agora também sobre a questão do verão, do calor, como isso tudo influencia na alimentação, principalmente na intoxicação alimentar, muito comum durante essa época do ano. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Estúdio Aberto de hoje a doutora Daniela Capes, que é médica nutróloga. Tudo bem, Daniela? Prazer estar aqui, Vivi. Prazer Obrigada é pelo nosso. convite. Intoxicação é mais comum mesmo no calor. Sim. E além de ser mais comum, é mais comum até do que a gente imagina. Porque quando a gente conversou sobre esse assunto para eu estar aqui hoje, eu até revisei assim um número, né? Qual é a frequência com que isso acontece. Mas como a maioria dos casos de intoxicação, felizmente, são casos leves, a maioria das pessoas nem procura atendimento médico, então não se tem uma estatística precisa sobre isso, né? A pessoa faz um tratamento caseiro, um tratamento domiciliar e felizmente se recupera. Então, se tu ou a pessoa que está nos assistindo em casa quisesse saber, não se tem um número exato. Mas não são tão severas, eu acho, exatamente, né? Mas é muito comum e especialmente nessa época, né? Que nem tu disse, com calor, a gente muitas vezes nessa época ingere mais frutas, ingere mais verduras, o que é muito benéfico para a nossa saúde, mas em alguns casos a pessoa não tem um cuidado adequado na higienização desses alimentos, né? Ou até mesmo outros alimentos podem estar envolvidos nessa causa, como agentes, né, da intoxicação, como as próprias carnes, os laticínios, as carnes de aves também são mais comuns do que a gente imagina. E muito comum também a intoxicação pela salmonela, né, que tem uma associação muito grande também com a contaminação de ovos, né, ovos crus, especialmente. A questão daquela maionese, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque é uma intoxicação severa. Sim. Provocada pela salmonela. A gente estava falando bem isso, né, que a maioria dos casos de intoxicação alimentar, falando nos casos assim de intoxicações mais infecciosas, né, que são causadas então por bactérias, vírus, fungos e outros parasitas, né, porque até produtos químicos podem dar intoxicação alimentar, conservantes presentes nos alimentos, né. Então tem outros agentes que podem também estar envolvidos nessa situação. Mas falando na intoxicação alimentar infecciosa, né, que é a que a gente se preocupa mais pela época do ano, com certeza a da salmonela, a salmonelose, é uma das potencialmente mais graves, né? É geralmente aquele tipo de infecção que precisa ter um suporte hospitalar, que o tratamento domiciliar não vai ser eficaz, né? A pessoa, se tentar se manter em casa fazendo uma hidratação oral e uma alimentação branda, ela vai cada vez ficar mais deteriorada, mais debilitada e às vezes quando vai para o hospital já é tarde demais, Ela né? precisa procurar um médico. Precisa procurar um médico, muitas vezes precisa, além de toda a terapia que a gente chama do suporte clínico, que é hidratação, analgesia, controle das náuseas, controle dos vômitos, em alguns casos a gente até indica usar antibiótico terapia, né? Mas isso, claro, que vai ser feito com a supervisão de um médico. Quando é hora de procurar um médico? No caso de um vômito, diarreia? Não é fácil de responder isso, mas assim, eu acho que se a pessoa que está acompanhando o paciente ou o próprio paciente vê que num período de algumas horas, né, em casos assim mais graves, né, a pessoa, ao invés de melhorar, ela progressivamente piora, que ela não consegue ter uma ingestão de líquidos, de sucos, de bebidas reidratantes adequada, né? Ela tem que procurar o atendimento, porque além da dor abdominal, da febre, das náuseas, uma coisa que atrapalha muito essa situação clínica toda são os vômitos. E se a gente está dando água, vamos imaginar, tá em casa, tu está dando água para o teu familiar, e a pessoa ingere a água e em seguida vomita, o que tu está dando está voltando, então ela não está recebendo. Ela então, vai se desidratar também, com certeza. Então, nesse caso, precisa ter uma hidratação parenteral, que a gente chama de endovenosa, né? Uma Seria hidratação, o soro? O soro com mais um plus, vamos dizer assim, né? Mais medicação. Isso. Doutora, é claro que a gente não deve até comer frutas, verduras, legumes nessa época do ano, até para manter a forma também. Não. Que cuidados a gente deve ter com a higienização desses alimentos? A gente tem que ter cuidados de lavar sempre em água corrente, mas em alguns casos, claro que no nosso meio,
A qualidade da nossa água, via de regra, ela é muito boa, mas quando a gente não sabe a procedência, porque a própria água pode ser um vetor de infecção. Sim, porque às vezes a gente vai para a praia e a água não está tratada também. E a água, além de não estar tratada, está contaminada, o que é pior ainda, porque só a água não está tratada, a gente pode confiar no anjo da guarda que ele vai nos proteger. Agora, se além de não estar tratada, ela está contaminada, a água que tu usou para lavar uma maçã ou um cachinho de uva que não tinha nenhum agente que fosse ser patológico, patogênico para ti, essa água vai já desencadear o processo todo. Então, cuidar com a higienização, mas usar uma água que tu saiba que ela é potável, que ela é adequada para fazer isso. A gente sempre fala da lavagem das mãos, da pessoa que está manuseando os alimentos, mas nunca é demais, né? Porque às vezes a gente não consegue saber se aquele alimento que a gente está ingerindo está contaminado. Então, se tu tem um alimento que tu tem uma procedência adequada, está lavando numa água que tem uma água com qualidade, que não vai ser ela a causadora, mas tu tem um ferimento na tua mão e esse ferimento está infectado. O próprio ferimento, o Staphylococcus, que é uma bactéria muito comum de contaminar a pele, de colonizar a nossa pele, ela mora no nosso organismo. Em casos em que ela causa infecção, a própria bactéria de um ferimento pode ser transmitida para o alimento. Então é preciso lavar com o quê? Detergente? Não, eu acho que comum? água potável, né? Mas a pessoa que tiver com algum ferimento na mão, no antebraço, ela tem que cuidar e ela higienizar mais essa área, proteger, usar luvas, a pessoa que está manuseando o próprio alimento. Que isso também é uma coisa bem difícil, né? A gente às vezes não sabe a procedência de tudo que a gente come. Principalmente em restaurantes que muita gente almoça fora hoje, Com certeza, né? Fica difícil. E aquela questão, doutora, de deixar a alface, verduras assim de molho com vinagre, isso é mito ou não? Não, isso é efetivo, né? Mas, de novo, tem que cuidar de toda a bacia, o local onde tu vai deixar esse alimento de molho, ele tem que também ser higienizado. Então, a pessoa não tem que passar álcool em tudo na casa dela, mas ela tem que manter hábitos de higiene na cozinha, no local onde ela está fazendo e com ela mesma adequados. O verão está aí, todo mundo quer manter a forma, todo mundo quer encarar bem biquíni, homens e mulheres. Aí temos algumas imagens aí de frutas, enfim, verduras, legumes. Que cuidados a gente deve ter, doutora Daniela? É possível comer, fazer escolhas acertadas, saudáveis e que nos levem a ter um corpo mais bonito e saudável, com acho certeza, também, em primeiro né? lugar? A gente está falando muito, né, que as frutas e as verduras são, às vezes, vetores de infecção, então não fiquem pensando, não quero que a pessoa que está em casa fique com essa ideia, né? Muito pelo contrário. Ela tendo esses cuidados que a gente falou, ela deve ingerir inclusive mais porções de frutas e verduras nessa época do ano. Claro que não. Quantas porções? Em torno de 6. 6 ao dia, entre frutas e verduras, né? Vamos dizer assim, que uma maçã é uma porção, uma banana média seria uma porção. É claro que a pessoa não vai ingerir só banana. Então, nós falamos em 5 a 6 porções por dia. Não quer dizer que 5 a 6 bananas é o suficiente para a pessoa se manter nutrida. Então, ela vai ingerir esse grupo específico de alimentos, né, de frutas e verduras, junto com arroz e feijão, vai comer uma carne que não vai ser aquela carne assim super tostada, porque uma coisa que a gente não comentou antes sobre a intoxicação alimentar é que a carne crua ou a carne mal cozida ou a carne que a gente descongela mal e vai preparar um prato, uma receita, também pode ser uma fonte de contaminação, tá? Só voltando ao assunto anterior. Mas, de qualquer modo, a pessoa não vai comer, assim, a carne tostada, porque também se sabe que quando as carnes são submetidas a altas temperaturas e elas passam por uma carbonização, o risco de aquela pessoa que está ingerindo aquele alimento desenvolver câncer a médio e longo prazo aumenta. Então, como a gente sempre fala, é muito a questão do bom senso que tem que estar envolvida, né? Quer emagrecer, quer ter saúde, vai comer mais frutas e verduras, mas não vai comer só isso. Tem que ter cuidado com a higienização dos alimentos que vai preparar, que vai ingerir na medida do possível. Também não pode ficar passando álcool em tudo, que também não é... Ser metódico demais, não né? é a saída, né?
E os exercícios físicos, aproveitar que o verão está aí, mar, piscina, sair para caminhar. Aproveitar o horário de verão, que a gente sempre fala que tem muita gente que ou ama ou odeia o horário de verão. Mas para as pessoas que trabalham geralmente no horário comercial, é uma alternativa, é uma opção para usarem esse período mais longo da tarde, do dia, para fazerem uma atividade e de preferência ao ar livre, né? Felizmente aqui também na nossa cidade cada vez mais estamos tendo parques, estamos tendo praças, né? Os ciclistas, como a Gabi comentou antes, não estão ainda sendo assistidos, né? Mas a população em geral tem mais opções do que tinha antigamente, né? De possivelmente fazer atividade ao ar livre, né? Cuidar com a saúde, né? Cuidar da saúde. E saber que a gente é o que a gente come. Com certeza. Isso realmente, né? Doutora Daniela Capps, a gente agradece suas dicas aí muito importantes aí para a gente manter a forma e principalmente a saúde com certeza. durante o verão.